Nessa quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente a retomada do programa Bolsa Família. Lula afirmou que os pagamentos começam ainda neste mês. O Bolsa Família foi oficialmente retomado em cerimônia no Palácio do Planalto. Lula assinou a medida provisória que define os parâmetros do programa. Nós estamos assumindo o compromisso de que dia 20 de março começará a ser feito o pagamento desse programa. Todas as famílias beneficiárias vão receber um valor mínimo de R$ 600 e vão ser criados 2 benefícios complementares, pensados para atender de forma mais adequada o tamanho e as características de cada família. Um deles é voltado para dar atenção especial à primeira infância. A medida determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. O segundo benefício é chamado Benefício Variável Familiar e prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes. Se alguém é rico, quer ser mais rico ainda. Se alguém já está na classe média, quer melhorar a renda. Imagine o mais pobre. Esse é que quer uma oportunidade. E o Bolsa Família volta abrindo mais oportunidade para que a gente tenha a condição de chegar onde ainda não chegamos. Então, esse é o nosso Bolsa Família, que volta renovado, que coloca as condições também como um fator de economia. O dinheiro circula lá na verdureira, lá no açougue, lá no mercadinho, lá em cada canto do Brasil, e é um fator por si só de geração de emprego. O programa volta a ter condições estratégicas e históricas para a garantia do benefício, como a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes de famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização do caderno de vacinação dos imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações. Desde que assumiu a gestão, o atual governo trabalha no aprimoramento do cadastro único. A intenção é garantir que o benefício chegue a quem de fato necessite e detectar famílias que deveriam fazer parte do programa e que atualmente não estão nele. Esse não é um programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da República. Esse é um programa da sociedade brasileira. E que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Porque se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. Lula ainda defendeu que o programa deve vir acompanhado do crescimento econômico. E esse Bolsa Família, ele é apenas um pedaço das coisas que nós temos que fazer. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas junto com isso, tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador. E o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, realizou a primeira coletiva de imprensa do seu mandato frente à Petrobras. Isso aconteceu nessa quinta-feira. Sobre este assunto eu quero conversar com Pedro Bonenberg. Pedro, uma ótima noite para você. Olha, você esteve nessa coletiva. O que disse o presidente da estatal? Elias, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, talvez um dos principais destaques das falas do presidente seja em relação à política de preços, conhecida como PPI da Petrobras. Basicamente, o PPI é aquele preço de paridade internacional que baseia na cotação do dólar, também no preço do barril de petróleo no mercado internacional, impostos e outros custos
para dar o preço do petróleo e assim, consequentemente, os preços da gasolina, do diesel e de outros combustíveis que são baseados nesse produto. Jean Paul Prates, novo presidente da Petrobras, disse que pretende rever essa política mais à frente, tentando adotar uma nova estratégia, uma estratégia que seja benéfica para a estratégia de mercado da Petrobras, para conquistar mais mercado, para que a petrolífera seja mais competitiva, basicamente para que os preços possam ser melhores que os dos concorrentes. Nós separamos um trecho de uma fala do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para entender um pouquinho melhor essa história. Vamos ouvir. A Petrobras vai praticar preços competitivos de mercado nacional, do mercado dela, conforme ela achar que tem que ser para garantir a sua fatia de mercado em cada lugar que ela estiver presente. Então, se é o PPI que é o melhor preço, por acaso, que seja, mas na maior parte das vezes talvez não seja, porque, a meu ver, o PPI é o preço do concorrente. O PPI, para a Petrobras, só garante ao concorrente uma posição confortável. A minha é poder ser mais competitivo quando eu puder ser. Não existe um dogma, não existe um preço apenas de referência para o Brasil todo. O próprio PPI é uma abstração. O café é cotado internacionalmente. O café é uma commodity internacional, grão de café. No entanto, quem moe e torra café no Brasil, e aí pensa em como espécie de petróleo no mesmo lugar, né, e transforma em um pó de café, diesel, por exemplo, vende nos mercados domésticos de acordo com a competitividade que se coloca naquele mercado. Se tem mais oferta doméstica, se eu estou perto ou se eu estou longe do meu cliente, se o meu cliente compra mais café ou menos café de mim, se ele é um bom pagador ou não é um bom pagador. Esta é a política de preço que a Petrobras vai fazer. Bom, Elias, numa tradução disso tudo que foi dito, basicamente para o nosso telespectador, essa PPI, ela tenta garantir um preço semelhante com aquilo que é vendido internacionalmente. Isso porque o Brasil não é autossuficiente de combustíveis refinados, apenas do óleo bruto. Então a gente tem que importar, muito combustível para abastecer nosso mercado interno. E o que se pretende fazer num futuro, segundo o presidente da Petrobras, é mudar algumas regras de precificação, então, desse barril de petróleo também. Na verdade, do barril não, que é um preço internacional, mas dos combustíveis em si. Isso pode trazer benefícios para o consumidor, reduzindo aí alguns preços para os combustíveis. Ao mesmo tempo, pode ser um risco para os investidores, já que isso pode reduzir ali os repasses feitos aos investidores. Jean Paul Prates, inclusive, falou sobre isso hoje e disse que a expectativa é de que, depois da posse do novo conselho, da nova diretoria, em maio, seja discutida uma nova forma de repassar os dividendos, que não seja de 60% como se é agora e que se invista mais em outros mercados dentro da Petrobras. Certo é que são novos rumos para a petrolífera e que ainda está incerta qual vai ser essa política de preços. Essa política que vai afetar tanto na economia do país quanto no preço dos combustíveis. Estaremos atentos a essas mudanças, viu, Elias? Porque com certeza vão trazer impactos para o bolso do consumidor e também para a economia do Brasil, Elias. Com certeza, Pedro. A gente, claro, segue acompanhando aí todos os desdobramentos. Obrigado pelas informações, Pedro.